Caminhando na fé, oração para o coração ferido, o luto, a família e a vida financeira. Antes de começarmos esta oração, procure acalmar o seu coração. Respire profundamente por alguns minutos, deixe de lado as preocupações, os pensamentos acelerados e tudo aquilo que está tentando tirar a sua paz. Talvez você tenha chegado até esta oração com o coração cansado. Talvez esteja sentindo a falta de alguém que partiu. Talvez esteja enfrentando uma decepção, uma crise dentro da família, uma enfermidade ou uma dificuldade financeira. Você pode até não conseguir explicar com palavras tudo o que está sentindo, mas Deus conhece o seu coração. Ele conhece as lágrimas que você derrama quando ninguém está olhando. Ele conhece as preocupações que você não conta para ninguém. Ele conhece as noites em que você se deita, fecha os olhos, mas não consegue descansar. Por isso, neste momento, entregue tudo ao Senhor. Não tenha medo de se aproximar de Deus como você está. Você não precisa esconder a sua dor. Não precisa fingir que está tudo bem. Apenas abra o seu coração e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento de oração, eu me coloco diante da tua presença. Eu não venho porque sou forte, não venho porque tenho todas as respostas. Eu venho porque preciso de ti. Preciso do teu cuidado, da tua direção, do teu consolo e da tua paz. Pai, existem momentos em que a vida parece pesada demais. Existem dias em que o coração fica cansado de lutar. A pessoa tenta continuar, tenta sorrir, tenta mostrar que está bem, mas por dentro sente que alguma coisa está quebrada. Por isso, Senhor, visita agora cada pessoa que está acompanhando esta oração. Entra, meu Deus, nos lugares mais profundos dessa alma. Alcança os sentimentos que ela não consegue explicar. Toca nas feridas que ainda doem. Acalma os pensamentos que não param. Silencia toda a voz de medo, de culpa, de condenação e de desespero. Que a tua presença seja sentida neste momento, que essa pessoa perceba que não está sozinha. Senhor, abraça aquele que está vivendo o luto. Visita quem perdeu o pai, a mãe, um filho, um irmão, uma irmã, o esposo, a esposa, um amigo ou alguém muito especial. Somente tu conheces o vazio deixado por essa ausência. Somente tu sabes como é difícil olhar para um lugar e perceber que aquela pessoa não está mais ali. Existem lembranças que trazem um sorriso, mas existem lembranças que também trazem lágrimas. Existem datas, lugares, músicas, fotografias e pequenos detalhes que fazem a saudade apertar o coração. Pai, acolhe essa pessoa em teus braços. Quando as palavras faltarem, entende o seu silêncio. Quando as lágrimas caírem, recebe cada uma delas. Quando a saudade parecer insuportável, derrama o teu consolo. Senhor, não permita que essa dor se transforme em desespero. Ajuda essa pessoa a atravessar o período do luto um dia de cada vez. Dá forças para levantar pela manhã. Dá serenidade para enfrentar os momentos mais difíceis. Dá descanso durante a noite. Que as boas lembranças permaneçam como sinais de amor e não apenas como fontes de sofrimento. Pai, preenche com a tua presença os lugares que ficaram vazios. Coloca pessoas sensíveis e verdadeiras ao redor de quem está sofrendo. Pessoas que saibam ouvir sem julgar. Pessoas que saibam abraçar sem exigir explicações. Pessoas que permaneçam por perto mesmo depois que os primeiros dias tiverem passado. Senhor, conforta também quem perdeu alguém de maneira inesperada, quem não conseguiu se despedir, quem ficou com perguntas sem respostas, quem carrega o peso de palavras que gostaria de ter falado. Liberta essa pessoa da culpa, tira do coração dela o pensamento de que poderia ter feito mais, falado mais ou percebido alguma coisa antes. Pai, concede paz para aceitar aquilo que não pode mais ser mudado e dá forças para continuar vivendo
sem achar que seguir em frente significa esquecer quem partiu. Senhor, agora eu te apresento a pessoa que está com o coração ferido. Talvez ela tenha sido abandonada, talvez tenha sido traída, talvez tenha acreditado em promessas que não foram cumpridas. Talvez alguém em quem ela confiava tenha causado uma ferida profunda. Pai, tu conheces a dor de quem ofereceu amor e recebeu indiferença. Tu conheces a dor de quem fez o melhor que podia e mesmo assim foi rejeitado. Tu conheces o coração de quem está tentando entender por que tudo aconteceu dessa maneira. Visita essa pessoa, Senhor. Cura as marcas da rejeição. Cura a dor do abandono. Cura as lembranças que ainda provocam sofrimento. Cura a insegurança e o medo de confiar novamente. Não permita que a ferida causada por uma pessoa destrua a capacidade de amar. Não permita que uma experiência dolorosa faça essa pessoa acreditar que nunca mais será feliz. Senhor, ensina a perdoar. Não um perdão que chama o erro de certo, mas um perdão que liberta o coração do peso da mágoa. Que ela não fique presa ao que aconteceu. Que não viva todos os dias repetindo mentalmente a mesma conversa, a mesma decepção. Ajuda essa pessoa a compreender que o comportamento de alguém não determina o seu valor. Ela continua sendo importante, continua sendo amada por ti, continua tendo uma história, um propósito e um futuro. Pai, restaura a autoestima de quem perdeu a confiança em si mesmo. Tira toda palavra negativa que ficou gravada em sua mente. Toda palavra dizendo que ela não era boa o suficiente. Toda palavra que tentou diminuir a sua dignidade. Toda palavra que a fez acreditar que não merecia ser amada. Senhor, substitui essas mentiras pela tua verdade. Coloca dentro dessa pessoa a certeza de que ela tem valor. Dá sabedoria para estabelecer limites. Dá coragem para se afastar de relacionamentos que provocam humilhação, medo e sofrimento. E, quando chegar o momento certo, ajuda a abrir novamente o coração, sem carregar para uma nova história as feridas da história anterior. Pai, eu também te apresento as famílias. Existem casas onde as pessoas moram juntas, mas estão emocionalmente distantes. Existem famílias marcadas por discussões, palavras duras, ressentimentos e falta de diálogo. Existem pais preocupados com os filhos. Existem filhos sofrendo por causa dos pais. Existem casamentos passando por momentos difíceis. Existem irmãos que não conseguem mais conversar. Existem pessoas que não sabem como dar o primeiro passo em direção à reconciliação. Senhor, entra nesses lares. Quebra o ciclo das discussões. Acalma os ânimos. Coloca mansidão nas palavras. Dá sabedoria para que cada pessoa consiga falar sem ferir e ouvir sem se defender o tempo todo. Onde houver orgulho, traz humildade. Onde houver mágoa, inicia um processo de cura. Onde houver mentira, faz prevalecer a verdade. Onde houver desconfiança, ajuda a reconstruir a segurança. Onde houver frieza, reacende o amor. Protege, Senhor, cada família representada nesta oração. Guarda os filhos. Livra-os de caminhos perigosos, de más influências e de decisões precipitadas. Dá discernimento aos pais e responsáveis para orientar com amor, firmeza e sabedoria. Visita aquele familiar que se afastou, aquele que não aceita ajuda, aquele que está enfrentando uma luta em silêncio, aquele que precisa de libertação, tratamento, direção e uma nova oportunidade. Pai, alcança também a pessoa que se sente sozinha dentro da própria família. Talvez ninguém compreenda o que ela está passando. Talvez suas lágrimas sejam ignoradas. Talvez ela esteja sempre cuidando de todos, mas ninguém pergunta se ela também precisa de cuidado. Senhor, seja o seu refúgio. Fortalece o seu coração. Coloca ao seu lado pessoas de confiança e mostra que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pai, neste momento, eu também coloco diante de ti a vida financeira dessa pessoa. Tu conheces as contas que estão vencendo, conheces as dívidas, conheces
as preocupações com o aluguel, a alimentação, os medicamentos e as necessidades da família. Tu sabes quanto essa pessoa tem se esforçado. Conheces as portas nas quais ela bateu. Conheces os currículos enviados, as entrevistas realizadas e as oportunidades que ainda não apareceram. Senhor, abre uma porta de trabalho, mostra novos caminhos, dá criatividade, disposição, preparo e sabedoria. Abençoa o trabalho das mãos dessa pessoa. Ajuda a administrar aquilo que recebe com equilíbrio e responsabilidade. Mostra o que precisa ser reorganizado. Dá coragem para evitar decisões impulsivas. Afasta propostas enganosas, promessas de dinheiro fácil e caminhos que podem causar ainda mais prejuízo. Senhor, coloca pessoas honestas no caminho dela. Cria oportunidades dignas, dá sabedoria para negociar as dívidas. Ajuda a não esconder os problemas por vergonha, que ela encontre orientação, faça escolhas conscientes e avance gradualmente em direção a uma vida financeira mais equilibrada. Pai, não permita que a falta de dinheiro destrua a união dessa família. Não permita que a preocupação financeira roube completamente a paz. Ensina essa pessoa a fazer o que está ao seu alcance e a confiar a ti aquilo que ela não consegue controlar. Dá o alimento de cada dia, supre as necessidades essenciais, abre portas que ninguém pode fechar. E quando a resposta chegar, dá também um coração agradecido, responsável e generoso. Senhor, visita agora quem está enfrentando uma enfermidade, toca no corpo, na mente e nas emoções dessa pessoa. Dá força para continuar o tratamento. Dá sabedoria aos médicos e profissionais de saúde. Abre caminhos para os exames, os medicamentos e o acompanhamento necessário. Traz alívio para a dor. Traz esperança para quem recebeu uma notícia difícil. Sustenta também os familiares que estão cuidando de alguém doente. Renova as forças de quem está cansado. Dá paciência para quem acompanha consultas, tratamentos e noites mal dormidas. Que ninguém precise enfrentar essa luta completamente sozinho. Pai, cuida também da saúde emocional dessa pessoa. Se ela estiver vivendo uma tristeza profunda, uma ansiedade constante ou pensamentos que a assustam, dá-lhe coragem para procurar ajuda. Coloca profissionais responsáveis e pessoas confiáveis em seu caminho. Que ela entenda que fé e cuidado caminham juntos. Que ela não sinta vergonha de admitir que precisa de apoio. Senhor, traz luz aos pensamentos escuros, traz esperança ao coração desanimado, traz descanso para a mente cansada. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração que se sentem atrasadas na vida. Elas olham para os outros e acreditam que todos estão avançando, enquanto elas permanecem no mesmo lugar. Algumas pensam que perderam oportunidades demais, outras acreditam que já é tarde para recomeçar. Senhor, tira do coração delas o peso da comparação. Cada pessoa tem uma caminhada. Cada história possui um tempo. Ajuda quem está ouvindo a respeitar o próprio processo. Mostra o próximo passo. Talvez essa pessoa não consiga enxergar todo o caminho, mas dá luz suficiente para que ela possa dar o passo de hoje. Renova os sonhos que ainda fazem sentido. Encerra os ciclos que precisam terminar. Abre espaço para um novo começo. Dá coragem para aprender, mudar, tentar novamente e reconhecer os próprios erros sem permanecer aprisionado a eles. Senhor, devolve a alegria que foi perdida, não uma alegria fingida que esconde a dor, mas uma alegria verdadeira que nasce da esperança. Faz essa pessoa voltar a perceber as pequenas coisas boas, o nascer de um novo dia, o cuidado de alguém, uma conversa sincera, uma porta que se abre, uma resposta que chega, uma força inesperada para continuar. Pai, quando o medo disser que tudo dará errado, faz essa pessoa se lembrar de que não precisa enfrentar o amanhã inteiro hoje. Quando a ansiedade mostrar os piores cenários, ajuda a retornar ao presente. Quando o coração tiver acelerado,
traz calma. Quando os pensamentos estiverem confusos, traz clareza. Quando não houver resposta, dá paciência. Quando a caminhada estiver difícil, dá perseverança. Senhor, eu te peço que a partir deste momento, uma nova paz visite esse coração, que o peso comece a diminuir, que a esperança volte a nascer. Talvez os problemas ainda não estejam totalmente resolvidos, mas que essa pessoa receba forças para enfrentá-los. Talvez a saudade continue existindo, mas que ela seja acompanhada pelo consolo. Talvez algumas feridas ainda precisem de tempo, mas que o processo de cura comece hoje. Talvez a situação financeira não mude imediatamente, mas que surjam direção, organização e novas oportunidades. Talvez a família ainda tenha conversas difíceis pela frente, mas que o primeiro passo em direção à reconciliação seja dado. Pai, ensina essa pessoa a caminhar pela fé. Não uma fé que nega a realidade, mas uma fé que encontra coragem para continuar mesmo em meio à realidade. Uma fé que sabe chorar, mas não desiste. Uma fé que reconhece a dor, mas não abandona a esperança. Uma fé que procura ajuda, aceita cuidado e acredita que dias melhores podem chegar. Senhor, guarda esta pessoa quando esta oração terminar. Permanece com ela durante o restante deste dia. Permanece durante a noite. Permanece quando ela estiver trabalhando. Permanece quando estiver em casa. Permanece quando alguma lembrança difícil retornar. Permanece quando surgir uma nova preocupação. Que ela se lembre de respirar, de orar, de conversar com alguém de confiança e de não carregar tudo sozinha. Eu entrego em tuas mãos aquilo que essa pessoa não consegue resolver. Entrego a família, entrego a saúde, entrego a vida financeira, entrego as perdas, entrego as lembranças, entrego os relacionamentos, entrego os medos e as decisões que precisam ser tomadas. Senhor, toma conta de tudo. Dá-nos sabedoria para agir, serenidade para esperar e discernimento para reconhecer a tua direção. Obrigado, Pai, porque podemos abrir o coração diante de ti. Obrigado porque, mesmo nos dias mais difíceis, ainda existe esperança. Obrigado pelas pessoas que permanecem ao nosso lado. Obrigado pelas oportunidades de recomeçar. Obrigado porque uma fase dolorosa não precisa definir toda a nossa história. Eu creio que o coração ferido pode ser restaurado. Creio que o enlutado pode encontrar consolo. Creio que uma família pode reconstruir seus relacionamentos. Creio que novas portas podem se abrir. Creio que a mente cansada pode encontrar descanso. Creio que, mesmo devagar, é possível voltar a caminhar. Que a tua paz, que vai além daquilo que conseguimos compreender, guarde o nosso coração e a nossa mente. Que a tua presença nos acompanhe, que a tua sabedoria nos conduza, que o teu amor nos fortaleça e que, ao terminar esta oração, cada pessoa possa dizer: eu ainda estou aqui, eu não vou desistir, Deus está cuidando de mim. E, mesmo sem compreender tudo o que está acontecendo, eu continuarei caminhando na fé. Em nome de Jesus, amém